Graça e paz, queridos alunos. Vamos aqui para a nossa segunda aula. É um profeta bastante interessante, Abacuque. Nós temos aqui uma questão a discutir que ela vai na mesma direção de Jó em alguns aspectos, na questão do questionamento, do diálogo. Abacuque é um dos profetas que o texto, é em forma de diálogo, perguntas e respostas, e vamos tentar destrinchar um pouquinho esse profeta. Ele tem a grande pergunta dele no início, até quando, Senhor, Até quando clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência? E ainda lá para baixo no versículo 4, por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Por quê? Porque os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então, vejam vocês que coisa interessante. O questionamento de Jó era também a questão da justiça, No caso de uma justiça individual para ele, um servo fiel, como tudo aconteceria para a vida dele dessa forma tão cruel. E aqui Abacuque, ele tem esse mesmo questionamento da justiça divina. Como isso pode ser justo, os ímpios prejudicarem uma nação, e depois como pode ser uma nação má, uma nação idólatra, como serão os babilônios, Como eles podem ser a medida do castigo para Israel, Então vocês veem aí também uma questão de teodiceia, teodiceias, Eu já expliquei para vocês, de que é a justiça de Deus, sendo questionada de certa forma, Vamos voltar aqui, que eu fui rapidinho demais. Ok, autor, Abacuque. Aqui, graças a Deus, não tem problema. O único problema, porque a Bíblia nunca é tão simples que a gente possa dizer, não, está tudo 100% ok, é que esse nome não existe em outro lugar. Abacuque só aparece aqui, O autor apresenta o livro dele numa forma de diálogo entre o profeta e Deus. E, como eu falei, lembra Jó, no seu questionamento a respeito da justiça de Deus. E por isso é interessante que nos estudos, o Abacuque é conhecido como o mais sapiencial dos profetas, Porque você tem o que? Características da literatura sapiencial, e uma delas literária é essa forma de diálogo e esse questionamento e a questão da justiça, tá? Muito bem. A questão da data, ela não é tão complicada, só não dá para dizer tal data. Ele não fala, ele não cita um rei, ele não cita um evento muito específico, A não ser lá em 1:6. Vamos lá, 1:6. Quanto na parte que é a resposta de Deus a esse primeiro questionamento, a essa primeira queixa do Abacuque, ele diz: estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Enfim, então ele cita babilônios. Vocês vão achar em alguns livros que ele cita caldeus, caldeus é o nome grego para babilônios. Então aqui, quando os babilônios sobem de novo ao poder, derrotam o reino, o Império Assírio, você não... Eu falei isso na aula passada, vocês não podem falar Império Babilônio, mas sim Império Neo-Babilônico, Porque você está aqui nesse século V, Você está nos anos de 26, 27, que a cidade da Babilônia vai ser, aliás,
o rei da Babilônia vai assumir o poder. Nós vamos ver isso com um quadrinho, né? E você tem aí o império muito forte, muito cruel e também muito curto. Não são nem 4 décadas de império babilônico, e depois quem vem e toma conta da região vai ser o Império Persa, vai ser Ciro, e a gente já logo a gente vai entrar nessa fase da história de Israel, tá? Então, na média, tá, queridos, nós podemos situar o ministério de Abacuque como tendo início por volta de 609 a 605, durante o reinado do rei Jeoiaquim. Esse nome, ele é assim mesmo, ele é complicado. Pode ser Jeoaquim ou Jeoiaquim. Você tem as duas formas de grafar o nome. Por que é importante grafar o nome corretamente? Para vocês diferirem do rei Joaquim, que vem depois, tá? Então, Jeoaquim é um rei, depois vem o Joaquim, tá? Então, isso, quando vocês estudarem o módulo de História de Israel, vocês têm que atentar para essa grafia para não confundir os dois monarcas aí, já dessa final moribundo, né, do reino de Judá, que logo depois vem quem? Os babilônios, né? E vão tomar tanto Jerusalém quanto vão saquear e destruir o templo, né? Em 605, portanto, praticamente 18 anos, enfim, por aí, 20, 18, 17 anos antes do grande exílio da Babilônia, você já tem pequenos exílios, tá? E isso nós já vamos citar, tá? A estrutura do livro, queridos. Eu vou terminar primeiro a questão do livro e depois eu vou dar mais 2 ou 3 slides para vocês da parte histórica, tá? Embora o nosso curso não seja de História de Israel, essa parte histórica eu considero realmente, enfim, fundamental, gente, porque sem elas vocês não vão entender todo o propósito, a mensagem, né? Os temas que são colocados, cada tema está de acordo com o seu problema da sua época, né? Enfim, você tem na estrutura, você tem as perguntas de Abacuque de 1 a 17, depois vocês têm a resposta de Deus, né, de 1 a 20. Embora você tenha já uma primeira resposta dentro do capítulo 1, tá? Mas vocês têm o que salta no capítulo 1 são as 2 sessões de perguntas, que elas vão exatamente, embora eu não tenha escrito aí, anotem por favor, de 1:2 a 1:4, que foi um trecho daquilo que eu li para vocês, e depois de 1:12 a 1:14. E no meio dessas 2 queixas / perguntas de Abacuque, você tem já uma primeira resposta, né, que você pode, como pode dizer, resumir da seguinte forma: a resposta que ele dá de 1:5 a 1:11, você pode resumir dizendo que Deus promete que a situação que ele está questionando dos ímpios prejudicarem os justos e a justiça ser pervertida, ela não vai durar muito tempo. Isso é uma resposta que está, na realidade, dando já uma promessa. Isso não vai durar muito tempo, né? Mas eu sou soberano e eu vou usar assim essa nação da forma que eu quiser, tá? Dentro da estrutura do texto, das questões textuais, é muito interessante você ver que tem uma série de ais, que a gente chama de ais contra a Babilônia, né? E a expressão ai, ela não é só em português, é ai mesmo em hebraico, viu, gente? E você tem esses ais, e cada um deles você tem um tema por trás. O primeiro ai aí
do capítulo 2, versículo 6, você fala: ai daquele que amontoa bens roubados, enriquece mediante extorsão. Enfim, só por aí vocês já perceberam que a gente pode chamar de o ai da questão da exploração, né? O segundo, lá no 9, ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa. Além de ser exploração, claro, também é uma desonestidade, né? É trapacear, é enganar, tá? Em lá 2,12 você tem ai daquele que edifica uma cidade com sangue, né? E estabelece com o crime. Você tem o egoísmo, a violência também, né? Em 2,15, ai daquele que dá bebida ao seu próximo, né? Misturando com seu furor, até que fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Quer dizer, você humilha, você é um orgulhoso, então você deixa o outro numa condição em que ele não tem como reagir, né? Por puro orgulho, para humilhar o outro, né? E o último ai, que é um ai muito difícil, é a questão da idolatria, né? De que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras. Isso é muito forte, né, gente? Isso é uma questão bíblica recorrente, a questão da idolatria. Você já tem lá na frente, lá no nosso Pentateuco, né? Não farás ídolos, né? Não farás imagens, né? E vocês veem que nós já estamos aqui chegando já nos anos 500, 600, entre 600 e 500 a.C. E qual é o grande problema? É o ídolo, a imagem, a idolatria. É uma coisa inacreditável, né, queridos? Ok. Aqui eu coloquei esse slide, que também não é meu, foi tirado ali daquela referência que eu fiz no slide anterior, porque eu acho legal vocês verem a primeira pergunta e a primeira resposta, a segunda pergunta e a segunda resposta, e a oração de Abacuque no capítulo 3. Então aqui é uma outra forma de você estruturar o livro, né, pelas suas características também literárias, pergunta e resposta, né? E você vê que, olha, a primeira pergunta: por que isso não toma providência a respeito desse pecado? E ele promete: a providência será tomada, ela vai chegar com os babilônios, né? Mas por que usar Babilônia, Senhor? Porque eu sou soberano e eu vou disciplinar as nações, né? E quando você chega na oração de Abacuque, deixa eu pegar aqui a minha colinha, e essa partezinha que eu vou falar agora para vocês é do panorama do Antigo Testamento, do Hill e do Walton, na página 575. Eu gostei muito da divisão que ele fez em relação especificamente a este capítulo 3, onde está a oração de Abacuque, porque ele dividiu em 3 tópicos, que é a oração, pedido de misericórdia de Abacuque, que está em 3, 1 e 2. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor, né? Aí depois ele tem uma longa passagem de reflexão que vai do 3:3 até o 15, tá? E essa reflexão, ele levanta uma série de elementos, né? Sua glória cobriu o céu, seu esplendor era como a luz do sol, pragas iam adiante dele, ele parou. Lógico, eu estou pulando, né, gente? Mas é uma reflexão, quase que recapitulação do que aconteceu. Olha, havia aflição das tendas de Cuxã, era como os rios que estavam irados, Senhor, né? Enfim, ele vai recapitulando uma série de coisas que aconteceram, e depois que ele fez o pedido de misericórdia e fez uma recapitulação de tudo que Deus já operou na vida do povo e na vida de Israel, vem a aceitação, vem a confiança de Abacuque na soberania de Deus, em que você tem lá, principalmente a partir do versículo 16, ouvir tudo
tudo o que o Senhor fez. E o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, né? Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, e papapá, papapá, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então vejam que coisa extraordinária que é esse capítulo 3 de Abacuque em forma de oração, né? E eu acho bastante importante esse livro. Ele é um livro muito curto, vocês procurem dar uma lida, né? Ele lida com conceitos como justiça, que Deus é justo, apesar de não parecer a nós ao lidar com as nações, né? Os acontecimentos históricos podem ser confusos, mas nós devemos confiar e agir com integridade, independente do nosso meio não estar íntegro. Nós temos a nossa responsabilidade individual, né? E quanto a Judá, receberia sim o castigo dos babilônios, né? Os quais também, por sua vez, os babilônios seriam castigados por Deus, né? E não durou nem 40 anos o Império Babilônico, né, queridos? Então agora, não faz parte, mas a gente ainda tem um tempinho. Vamos lá. Virou a referência, né? Vamos lá estudar só um pouquinho do contexto histórico. Eu prometo para vocês que eu não vou pegar muito pesado, mas eu quero muito que vocês entendam cada profeta no seu momento, tá? Eu vou falar de uma batalha de Carquemish. Na Bíblia vocês talvez achem Carquemis só com um S, mas saibam que em hebraico esse S no final se pronuncia Shã, né? Mas eu vou explicar tudo isso e que ela é fundamental dentro desse contexto e dentro da ascensão da Babilônia, né? Então, olha, o Império Sírio já vai cair, gente. Exatamente como Naum já tinha profetizado, que a gente quando vê o profeta Naum vai ver a Nínive, né? Caiu, enfim. O Egito e a Babilônia, vejam só, eles disputavam a posição de liderança no lugar dessa Síria que já estava indo para o espaço. Aí houve uma batalha em Carquemish entre o Egito e a Síria, certo? Na qual Josias foi morto. E entre a Síria não, desculpa, entre o Egito e os babilônios. Mas os babilônios foram vencedores. E os grandes reinos babilônico e caldeu foram unidos por Nabucodonosor. Então aquilo que era só uma cidadezinha da Babilônia, quando vocês, os mapas todos que eu já dei nos outros slides, vocês procurem analisar, aqui já virou um grande império, tá? Isso marca também, além de derrubar a Síria, queridos, prestem atenção, marca o fim da presença egípcia na região onde está Israel, que a gente chama de corredor sírio-palestino, ou sírio-palestinense, que é justamente aquela parte toda beirando o mar Mediterrâneo, que vai ali desde o sul, onde faz fronteira com o Egito, até o norte, onde é a atual Síria, tá? E isso entre 609 e 605, né? E também do que restava do Império Assírio. Então, o que aconteceu, gente? Nessa batalha, as novas forças, a nova força que se levantou foi a Babilônia. E a Síria politicamente morreu e Egito politicamente se anulou. E Israel ficou na mão de quem? Somente dos babilônios. Tá? Então vamos lá, olha, queridos, olha a questão aqui. Você tem essa Babilônia, olha a Babilônia aqui, era uma cidadezinha, ela se espalhou. Olha a batalha de Carquemish. Então o que é Carquemish, gente? É um lugar, é uma cidade. Olha Israel, olha o Mar Morto aqui, Samaria, olha a Síria aqui, Damasco, vai subindo. Então Carquemish está no norte, tá? Então, está no que hoje é a região da Síria, se não me engano, tá? Líbano, mais para a Síria do que para o Líbano, tá? E veja, foi neste território que Egito e os babilônicos lutaram, e os babilônicos se saíram bem, o Império Assírio foi,
foi a bancarrota, como a gente diz, e a Babilônia virou a grande e poderosa e aparentemente indestrutível império, né? Vejam agora, vamos só detalhar o que é essa batalha de Carquemish. Ela é citada, precisa saber. Olha, no ano 606, nós estamos retomando alguma coisa e vamos avançar um pouquinho, tá? Novos acontecimentos vieram a modificar o cenário político-militar da região. Uma vitória de Nabucodonosor. Opa! Conhecidíssimo nome. Se não lembram, tal, vão no Dr. Google, pesquisam, tá? O rei da Babilônia, sobre um faraó do Egito, o tal do Neco, tá? Consolidou a Babilônia como nova potência mundial em ascensão. E aí o que aconteceu? Aquilo que eu expliquei, só que agora está no slide. O Egito e a Síria haviam disputado o predomínio, mas a luta enfraqueceu ambos e a Babilônia foi quem ganhou com essas brigas, tá? E na batalha de Carquemish, ela foi a grande e vencedora. Nabucodonosor fez 3 incursões sobre Jerusalém. Queridos, prestem muita atenção nisso. Prestem muita atenção nisso, porque isso daqui vai ser também, vai ter a repercussão para os próximos profetas, tá? Que nós vamos estudar Daniel, nós vamos estudar Ezequiel, né? Mas veja que desde 606, você já tem o Império Babilônico, na figura do Nabucodonosor, entrando em Jerusalém, já fazendo bagunça e já catando pessoas e exilando essas pessoas. Então, em 606, já teve uma primeira leva de exilados. Então, aqui é que eu quero que vocês gravem o que eu vou dizer, amores. Por favor, não esqueçam disso. A gente fala assim, em 586, o grande exílio da Babilônia. Mas antes vocês terem 2 levas de exílios que não são tão grandes em número e consequências, mas já são exílios que já vão refletir na história, na profecia e na teologia. Olha quem foi junto com a turma lá em 606. O nosso profeta Daniel, tá? O profeta Daniel. Em 597, olha, foi outra incursão de quem? Dos babilônios, que levou mais prisioneiros, tá? Aí o rei Joaquim, não confundir com o rei Jeoaquim, que foi anterior, rendeu-se sem resistência. E quem foi nessa segunda invasão, amores? O profeta Ezequiel, tá? Então, antes do grande exílio da Babilônia, você tem pequenas já deportações de nobres, e que já vão levando também profetas que a gente vai estudar, porque nós estamos estudando cronologicamente, então por isso que não vimos ainda nem Daniel nem Ezequiel. Mas eles já são profetas exílicos, eles já são profetas filhos dessa política de deportações da Babilônia, tá? Então, gravem muito bem isso, tá? E aí sim, aí vem o grande, né? 18 meses depois de cerco, que cercou a cidade de Jerusalém, né? E Jerusalém lutou bravamente. Os exércitos do rei da Babilônia saquearam Jerusalém, destruíram-na totalmente, saquearam e destruíram o templo, tá? Então, daqui deste slide, vocês têm 2 elementos que vocês não podem esquecer e que vão ajudar na compreensão de todo esse discurso profético, que é a Batalha de Carquemish, que a consequência dela é Egito e Assíria são cartas fora do baralho, e quem vem é Babilônia. Então, um novo ator político e é um novo elemento na mão de Deus como vara, né? Como elemento para um castigo de Judá, tá? E
o segundo elemento que vocês não podem esquecer desse slide é que a gente fala exílio da Babilônia, mas na realidade vocês têm, antes do grande exílio, vocês têm 2 pequenos exílios que não podem de forma alguma serem menosprezados, tanto que você tem inclusive o que? Daniel e Ezequiel sendo levados para a Babilônia nessas 2 datas, 606 e 597. Tá certo, queridos? O rei Zedequias foi capturado quando tentava fugir, tá? Vocês vão ler a história dele lá em 2 Reis, é meio puxado, é meio pesado. Espero que não seja de noite que você esteja ouvindo isso, né? Mas ele foi levado à presença de Nabucodonosor. Vocês sabem da história. Seus filhos foram mortos e seus olhos foram vazados e ele foi levado cativo para a Babilônia junto com seu povo, tá? Então, esse é o elemento histórico mais relevante, né? Como base não, mas como fundo, pano de fundo das profecias aí de Abacuque, depois Naum, depois você vai ter os 2 grandes, Daniel, Ezequiel, né? E tudo isso já ligado em torno dessas deportações e do exílio, né? E depois você vai ter, claro, os profetas da reconstrução e do retorno, né? Mas enfim, eu citei lá aquele faraó Neco, eu pus aí só para vocês não ficarem muito perdidos, quem é esse cara? Olha ele aqui, tá vendo, ajoelhado, ele tá aqui bonitinho, olha aqui o norte do Egito, tá bom? Ele foi faraó do Egito, assistiu ao fim do Império Assírio e à ascensão do Império Babilônico, ele também perdeu toda a sua força, né? Enfim, e ele não apitou mais nada, falando português claro, tá? Enfim, em Israel ele foi detido pelo Josias, rei de Judá, em Megiddo, né, ou Megido, né, cidade no centro-norte de Israel. Ele derrotou e matou o rei Josias na batalha de Megiddo. É uma outra batalha, mas já são mais detalhes. Mas enfim, eu só fiz esse slide, mas achei interessante esse slide que eu peguei, está lá a fonte, porque para vocês saberem quem é o senhor faraó Neco, tá ele aí, tá bom? Faz parte, incomodou, é citado na Bíblia, incomodou bastante. Aí a Babilônia tornou-se o maior império do mundo, a gente brinca nos livros de história que ela era a senhora do universo, né? O reinado de Nabucodonosor abarcou um período de 43 anos. Durante seu reinado, a cidade da Babilônia foi ricamente ornamentada, muitas obras majestosas foram feitas, as muralhas eram tão altas que era impossível transpor, né? Pular, invadir, tá? Ali também tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é os famosos jardins suspensos da Babilônia, tá? O povo de Judá foi arrancado da sua cidade santa, o templo destruído, o cerco trouxe morte e desespero, as crianças morriam de fome, os velhos eram pisados, isso trouxe muita dor e desespero ao jovem que estava começando o seu ministério, o profeta Jeremias, que vai ser o assunto da próxima aula. Uma aula para Jeremias é brincadeira, né, queridos? É muito pouco. Mas aqui, nessa parte histórica, então eu já dei o Abacuque, né, o fundo histórico de Abacuque, já preparei vocês pro que o profeta Jeremias estava sofrendo. Ele sofreu toda essa questão. Eu lá na USP eu brincava que o profeta Jeremias ele ficou ali no abismo do exílio. A gente não tem certeza absoluta se ele foi exilado, se ele não foi, mas ele está quase lá também, tá? Agora Daniel e Ezequiel, com certeza. Então fica aí já a introdução ao profeta Jeremias, a parte histórica,
quando os slides já estão prontos, daqui a pouco também eu vou gravar a aula de vocês do Jeremias, tá? Eu já não vou pegar uma aula tão pesada na parte histórica, mas eu vou pegar um pouquinho mais pesada na parte do texto, porque é bem profundo, é um dos profetas mais difíceis, né? E, enfim, tá? E aí os próximos 2 slides é só uma ilustração, tá? Da famosa, belíssima obra artística, arquitetônica, chamada Porta de Ishtar, tá? E depois o outro slide é mais um desenho, na realidade, do que seria, do que se imagina que seriam os jardins suspensos da Babilônia. Então, olha a nossa Porta de Ishtar. Gente, eu pus esta fotografia para vocês verem a dimensão dela. Olhem as 2 pessoas, tá certo? Nelas. E vejam que coisa, que beleza. Vejam a cor desse azul. Vejam, é uma obra maravilhosa. Ai, professor, é babilônico, é pagão. É babilônico, é pagão, mas é arte e é lindo, tá? Então, você, né? Você tem que valorizar também o belo, não compactuar com a ideia, claro, pagã ou com a idolatria dos babilônicos, não é isso. Mas artisticamente, a arquitetura, os grandes monumentos que eles fizeram, é um episódio da cultura humana, né? E aqui é uma projeção do que poderia ser, não é fotografia, é desenho, tá, gente? É só para ilustrar, para encerrar a aula assim de uma maneira, depois de tão pesadas profecias e problemas né, de deportações e tudo, com uma imagem bonita e como sempre em toda a profecia você tem o castigo, você tem o julgamento, mas depois vem o quê? Vem a restauração, vem a promessa, vem a certeza, né, de que sempre se poderá confiar e acreditar que dias melhores virão e que Deus está sempre do nosso lado. Queridos, espero que tenham gostado da aula. Deixo aqui meu grande abraço. Só vou dividir rapidinho com vocês. Essa semana eu tenho que viajar. Minha mãe faleceu faz 1 ano e pouco. Eu tenho que resolver alguns problemas, enfim, burocráticos, de banco, de tudo. E é no interior. Então eu não vou pegar muito pesado essa semana nas tarefas extra aula, mesmo porque eu não vou poder estar pelo menos até quarta à noite. Na quinta já estarei em São Paulo, eu não poderei estar respondendo a vocês. Então não estranha meu silêncio profético, mas na quinta voltarei com todo o gás e responderei a qualquer dúvida. Um grande abraço, queridos.